Um dos sinais que Jesus falou no Monte das Oliveiras aos seus discípulos é a ocorrência de fenômenos da natureza que abalariam as nações. Em Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus diz: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sabemos que na atualidade tem havido vários terremotos em vários lugares, que muitos encaram como fenômenos normais, mas se olharmos para os eventos históricos, veremos que houve um grande terremoto, que aconteceu em 1755, e foi de tão grande notoriedade, que o mundo naquela época acharam que fosse o fim. Este terremoto teve o seu epicentro em Lisboa, mas se fez sentir nos 4 continentes do mundo. Veja só o que a escritora Ellen White escreveu sobre este assunto no livro O Grande Conflito. Em cumprimento desta profecia ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou. Posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e, a pequena distância de Marrocos, foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Existia algo de especial com este terremoto. Ele não apenas foi um fenômeno natural, mas estava a prenunciar o início do tempo do fim, que se daria no ano de 1798, que ocorre por ocasião do fim do período das trevas morais. Sobre este assunto, falaremos nos próximos vídeos. É de notar que este evento teve um impacto na religião, como aviso de que os habitantes da Terra devem despertar para o conhecimento da palavra de Deus, diante da apostasia praticada pela religião romana, autora do falso cristianismo. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da 4ª parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões, e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase 3 dias, que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouca da qual escapou. Corriam para aqui e para acolá, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo. Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando crucifixos. Por falta da verdade bíblica, por causa do princípio da Igreja Romana de privar que as pessoas tivessem acesso às palavras da vida, não havia esperança nas pessoas, que como ovelhas perdidas, sem pastor, corriam de um lado para o outro. Uma prova concreta que a Idade Média foi marcada por uma religião cristã, falsificada, totalmente isenta do poder do Espírito de Deus. Se as pessoas tivessem acesso aos escritos bíblicos, saberiam que este é apenas o princípio das dores, conforme escrito em Mateus 24. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não obstante, houve outros 2 sinais importantes que aconteceram alguns anos depois. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes e fomes, haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Eis o que diz a serva do Senhor. 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado.
Único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, ou foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas. Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas sem a luz de velas. Terrível foi aquele dia. Não se tratava de um caso de eclipse solar ou lunar. Nem a ciência podia explicar, mas o anúncio do sinal previsto por Cristo. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tampouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante Hever, quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia, a não ser com o auxílio de alguma luz artificial, que, quando vista das casas vizinhas, ou de outros lugares a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias que se afiguravam quase impermeáveis aos raios. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor, registradas pelo profeta Joel, 2500 anos antes de seu cumprimento: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. De seguida é relatada a profecia da queda de estrelas. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Achando-se então o firmamento inteiro, sobre todos os Estados Unidos, durante horas, em faiscante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarma por outros. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos espíritos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra, leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes deslumbrantemente fulgurantes se manteve em todo o firmamento. O profeta de Patmos previu estes fenômenos por ocasião da abertura do sexto selo, que prenuncia os eventos derradeiros que acontecem antes do aparecimento de Jesus Cristo, nas nuvens do céu. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. É visto que os sinais que Cristo deu aos seus discípulos, no que concerne os eventos da natureza, antes da sua vinda, já aconteceram, não restando assim nenhum sinal da natureza por acontecer. Agora a pergunta é: depois de saber tudo isso, qual é o teu posicionamento?